Eu errei o meu palpite, cara. Errei, galera. Eu fui muito otimista, né? Eu falei 4-0. Errei, 2-1. E aí, o que vocês acharam? Comente aqui. Foi bom o jogo? Foi ruim? Flamengo perde gol demais, né? Como o Flamengo perde gol? Foram 22 finalizações, 10 ou 11 no alvo, né? E o goleiro dos caras salvou. Salvou, cara. Teve bola na trave. Era para ter sido uns 4. Seria 4-1. Mas fazer o quê? 2-1, tá bom, tá ruim? Comente aqui, quero saber a sua opinião. Eu acho o seguinte, Flamengo agora no jogo da volta não pode dar moleza, não pode dar bobeira, tem que jogar com força máxima, tem que ir lá e ganhar lá, no Barradão, né? Lá na Bahia. E é isso, galera, vamos aqui pro vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Simbora. O Leonardo Jardim do Rio de Janeiro mandou aqui um salve no YouTube. A gente está voltando, porque no intervalo a gente fica ligado ao YouTube, o chat. Cara, tem gente que é realmente brilhante. E eu começo este linha de passe de análises de Flamengo 2 Vitória 1 com o Eugênio Leal. Boa noite, Eugênio. Boa noite, Felipe Mota, amigos da mesa, fãs do esportes. Uma vitória do Flamengo que fica aquele gostinho de que precisava ser maior. O Flamengo dominou a partida, fez um gol logo no início, nesse belo chute fora da área do Everton Araújo. Vitória deu espaço, ele foi para cima e conseguiu acertar o ângulo. Mas não deu nem muito tempo para comemorar, porque logo na sequência o Vitória empatou com uma finalização maravilhosa do Eric, né? A bola cortada pelo Léo Ortiz, muito espaço para o Eric, né? O Ayrton Lucas estava no meio da área marcando ninguém e o Eric pegou de primeira no ângulo. Um golaço. E o Flamengo martelou. No segundo tempo conseguiu fazer um gol, tirou a Arrascaeta do banco, né? Ele participa do lance do gol, que para mim é um gol contra do zagueiro do Vitória, né? Uma bola cabeçada ali meio dividida entre ele e o Pedro, mas eu acho que quem toca decisivamente na bola é o zagueiro. O Flamengo faz 2-1 e fica tentando. De vez em quando o Vitória vai lá, teve um gol anulado por impedimento, em bola aérea, Vitória. Mas acho que é o consenso que você falou, né? É uma vantagem do Flamengo, mas é uma vantagem que se esperava do lado do Flamengo que fosse maior. O Flamengo poupou alguns jogadores, especialmente hoje, aqueles que têm sido os principais criadores do Flamengo, o Paquetá e o Arrascaeta. O Arrascaeta depois entrou no jogo, no segundo tempo, como eu já falei. Jogou com 2 centroavantes, o Pedro e o Bruno Henrique jogando por dentro no primeiro tempo, depois ele vem para o lado com a saída do Cebolinha. Boas defesas. Mas é isso, é o que a gente falava aqui outro dia, né? Ganhar todas as competições é difícil. O Flamengo teve que poupar alguns jogadores e vai com um resultado complicado para administrar fora de casa. Pode ganhar, acho que ainda continua sendo o favorito, mas não é um resultado fácil para administrar no Barradão. Boa noite. É quase o que eu falei aqui, né, galera? Não é fácil, um golzinho de diferença só. Só que tá bom também, né? Eu não tô aqui para reclamar, já falei, né? Então segue o jogo. Boa noite, Vitor Birner, Flamengo 2-1. Tudo bem, Mota? Boa Tudo noite bem. a você, Eugênio, Jean, Calçade, aos fãs das fãs do esporte. Pegando na esteira do que o Eugênio disse, eu acho que o Flamengo, quando poupa jogadores, ele deixa algumas coisas muito claras. E eu concordo com todas. Primeiro, a Copa do Brasil, para o elenco e para o investimento do Flamengo, é a terceira competição em importância. O Flamengo tem um jogo contra o Atlético fora de casa, depois vai pegar o Estudiantes fora de casa, depois tem o jogo contra o Vasco. Essas 2 partidas que eu falei contra brasileiros pelo campeonato, que é o mais difícil que o Flamengo disputa, que é o campeonato que o Flamengo leva muito mais a sério do que leva a Copa do Brasil, ou se não mais a sério, onde o Flamengo concentra mais forças e ele está certo de fazer isso. E tem o jogo na Libertadores, que também é o campeonato mais importante para qualquer equipe da América do Sul. O Flamengo também quer ganhar o seu pentacampeonato, então em algum momento era preciso descansar. Eu concordo, o 2-1 do Flamengo poderia ter sido um pouco maior. O Flamengo deixa o Vitória vivo, mas eu acho que continua ainda sendo o favorito para a classificação, mesmo eu achando lá na frente que também vai poupar jogadores no jogo de volta. Jean Otto. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se o jogo fosse na Bahia, o primeiro jogo, e o Flamengo perdesse lá por 2-1, você acreditaria que o Flamengo pudesse se classificar, sim ou não? Pensa, reflita. Sim, né? Então tá bom. Era isso que eu queria saber. Sim, cara.
Aí, vencendo no Maracanã, indo jogar na Bahia, o Flamengo continua favorito. Era essa reflexão que eu queria que você fizesse. Seu primeiro destaque, sua primeira análise, Copa do Brasil, a vitória do Flamengo 2-1, time mexido, mas o mexido do Flamengo é aquele mexido que a gente conhece bem. Exatamente, boa noite, Felipe, boa noite a todos. Eu acho que, primeiro, é isso, é jogo para mexer, é jogo que você precisa mexer, porque você vai enfrentar um adversário indiscutivelmente mais frágil, ainda que um adversário também da primeira divisão. Você tem um jogo contra o Atlético fora de casa no Campeonato Brasileiro, que é complicado no final de semana, por mais que o Atlético não viva o seu melhor momento, depois você tem Libertadores. Então, acho que mexer, nesse caso, era obrigatório. E o Flamengo mexeu bem, né? 5 ou 6 titulares fora do time. Conseguiu vencer. Era para ter vencido demais, acho até que poderia ter vencido demais, mas eu queria destacar o jogo do Vitória. Porque, principalmente no primeiro tempo, eu achei que o Vitória fez uma partidaça. Aí você vai falar, pô, não exagera, partidaça, tá? Claro, partidaça diante do adversário que ele tinha, do campo onde ele estava jogando. Então, para quem vai enfrentar o Flamengo fora de casa com aquilo que o Vitória dispõe para tentar encarar o Flamengo, eu acho que o Vitória, principalmente no primeiro tempo, encarou o Flamengo muito bem, né? Claro, o Flamengo teve ainda no primeiro tempo boas chances de ampliar o placar, acho que sobretudo ali no final do jogo botou uma pressão grande, poderia ter ampliado, mas o Vitória durante o primeiro tempo conseguiu também criar suas chances, levar perigo ao gol do Flamengo, então acho que foi um ótimo jogo do Vitória, que volta vivo sim. Agora, quando a gente fala volta vivo, talvez dependa muito de quem o Flamengo vai escalar para essa partida de volta. O que eu acho que talvez o Flamengo tenha perdido a oportunidade é de poupar muitos jogadores de uma viagem para a Bahia no jogo de volta. Ah, mas ele poupou hoje, né, cara? O Flamengo poupou quase o time inteiro, só o Rossi começou como titular. No segundo tempo que entrou o Arrascaeta e outros jogadores ali titular, Alexandro, Plata, Samuel Lino, né, entraram no segundo tempo. O Saul também entrou no segundo tempo. Porém, assim, tinha que escolher, ou poupava hoje, ou poupava no dia 14, no jogo da volta, né? Resolveu poupar hoje, agora vai ter que jogar com força máxima no jogo da volta. Porque se hoje mete 4, 5 e tem elenco para isso, tinha força para isso, inclusive trazendo alguns titulares para o campo no segundo tempo, se ele mete 4 ou 5, aí o jogo de volta pode ser aquele jogo que vira quase que uma mera formalidade de você dizer, o Arrascaeta não vai. O Arrascaeta vai ficar no Rio de Janeiro, não precisa viajar, não precisa se desgastar, não vamos precisar utilizar. Eu acho que quando você vence por 2-1, evidentemente, você vai ter que levar muito a sério o jogo de volta. Estou de acordo que o brasileiro e a Libertadores tem que estar muito acima para o Flamengo. Acho que isso talvez não valha para todos os times, né? Aqueles que olham para o Campeonato Brasileiro sem possibilidade de título, talvez tenham que levar muito a sério a Copa do Brasil, e aí eu até entendo pouparem no Campeonato Brasileiro, mas no caso do Flamengo, não. O Flamengo tem que olhar com muita atenção para o brasileiro. Hoje a gente tem, parece, 2 grandes candidatos e 1 ou 2 correndo por fora para título por pontos corridos, mas o Flamengo, obviamente, pelo elenco que tem, precisa priorizar o brasileiro, e foi o que ele fez hoje, a escolher esse time que entrou em campo contra o Vitória. E aí, Calçade, esse 2-1 no Flamengo, boa noite. Boa noite. O Flamengo fez o que o mundo todo faz quando joga Copas. Não tem nada de estranho. São 32 equipes nesta fase, 16 partidas. 12 ocorreram terça e quarta, hoje. Então, restam 4 para amanhã. Nessas 12 que já aconteceram, com disparidades técnicas, me diga onde é que está uma goleada. Não tem nenhuma. Nenhum jogo tem diferença superior a 2 gols. E olha que teve jogo de time de Série A com Série C em casa. Nenhum jogo. O time que marcou o maior número de gols foi o Remo, fora de casa, jogando contra o Bahia, num 3-1. Então, mas ainda uma diferença de 2 gols. E evidentemente, o Vasco teria feito 3 ontem, não fosse aquele gol mal anulado, na minha opinião. Difícil para o Bahia, vai jogar fora de casa, tem que tirar a diferença. O Remo tem talvez o resultado mais surpreendente. Sim. Mas, sim, todas as Copas são assim. Aí não é porque elas são assim. Mas por quê? Porque, cara, você tem uma fase ainda inicial para os grandes, tem equipes que vêm jogando há um bom tempo, mas você pega aí as grandes potências e o Flamengo tem um outro time para usar nessas situações. Concordo que é um placar curtinho,
que requer uma outra mobilização na volta. Não tem jeito. Mas assim... E que não é, nem necessariamente é escalar o time titular na volta, não é isso. Talvez mesclar. E viajar, Mesmo tem assim, que viajar, né? você o Flamengo tinha um belo time hoje, tem um jogador que vai para a Copa do Mundo, que é o Danilo, tem o Pedro, que é um aspirante a uma vaga, tem o Bruno Henrique, que é um jogador histórico no Flamengo, já, né? O Everton Cebolinha, Luiz Araújo, entrou com o Everton Araújo, que está jogando muito bem, e o Nico de la Cruz. O que tentou fazer o Leonardo Jardim, ele jogou com um quarteto. Você tinha Bruno Henrique e Pedro, o Luiz Araújo pela direita, Cebolinha pela esquerda, os volantes têm que chegar e os laterais também precisam de um apoio. O Flamengo jogando em casa pode fazer isso, só que muda o sentido da equipe, que não tem, que tem três caras que... Três caras não, né? Jorginho, muda o jogo pelo meio de campo? Muda, tá fora do banco. Arrascaeta também entrou no segundo tempo. Carrascal também. O Carrascal não ficou nem no banco, né? E nem o Paquetá, que está machucado. Eu estou falando assim, há uma coleção, ele tem uma coleção de jogadores pelo centro do campo, mas que não foram utilizados e levou o Flamengo a um outro formato, que é de um quarteto, chegada dos volantes, laterais apoiando, e claro que vai sentir falta, porque é um time organizado para trabalhar a bola pelo meio, procurar uma lateral, cruzamento, uma ultrapassagem, e aí ele estava bem diferente. Então isso condicionou um pouco a equipe e trouxe uma dificuldade. Mesmo assim, um jogo com dois golaços, e o que faz o Leonardo Jardim? Aí no segundo tempo ele vem com a Arrascaeta, justamente para poder ter o Arrascaeta no centro do campo, Luiz Araújo, passa o Bruno Henrique para a esquerda e o Pedro. Aí ele fica com um time mais próximo do que o Flamengo costuma jogar. Mas o Vitória comemorou esse resultado? Ele pode até achar bom no sentido de que ele não está fora da Copa do Brasil. Sim. Mas vai ter que penar muito para ganhar do Flamengo. Vai ter que penar muito. Mas eu não sei você, eu estaria feliz. Assim, no lugar do Vitória... Feliz não. 2-1. Não, eu estaria feliz. Não, você retorna vivo. Vitória, o ideal era no mínimo um empate. É isso. Excepcional seria um empate, eu acho. Não, excepcional seria a vitória. Muito bom seria um empate. Eu acho. Falando no sentido de que provavelmente se oferecessem ao Vitória uma derrota por 2-1 antes do jogo, falou, você assina aqui fechar uma derrota por 2-1 Flamengo, eu acho que era muito provavelmente eles assinariam esse placar, com porque certeza. de fato é um placar que mantém o time vivo. Agora, talvez o jogo, né, e repito, ainda que o Flamengo tenha perdido muitas chances, o Vitória jogou bem no primeiro tempo, teve as suas chances também, bem ou mal, né, o gol do Marinho ali, muito bem anulado, acho que não se discute, pode ter deixado também esse gostinho de que, puxa, era possível ter encontrado um gol de 2-2, um gol de empate, então tudo bem, talvez o contexto do jogo até não faça com que eles saiam felizes de campo, felizes do gramado, mas me parece que, de antemão, se você perguntasse para os jogadores e para o técnico do Vitória se 2-1 seria um bom resultado, acho que todo mundo, mesmo que não dissesse, acharia que sim. Mas, Eugênio, você ia pegar a palavra e eu acabei desviando porque o comentário do Calçade terminou com o Vitória, eu trouxe o Vitória. Eu vou jogar para você uma pergunta e fique à vontade para também encaminhar para outro rumo. Essa coisa do segundo jogo, do jogo da volta. Quanto esse resultado impacta, não estou nem falando a questão do resultado, da classificação, mas do planejamento, das escolhas. Mas eu acho que antes do planejamento tem que pensar, sim, em classificar para a próxima fase. Sim. E não vai ser simples, porque o Vitória está vivo na disputa. E está bem em casa. Eu não mudaria uma vírgula de prioridade no lugar do Flamengo, se fosse uma equipe diferente, em Brasileiro e Libertadores, para aumentar a chance de classificar na Copa do Brasil. Até porque tem time para classificar sem a mudança. Não tem a menor lógica, olhando o elenco do Flamengo e olhando as pretensões do Flamengo, você arriscar qualquer coisa a mais. O que é mudar a prioridade? Porque assim, óbvio que não vai mudar a prioridade, mas a questão, o que eu vejo é, se o Flamengo hoje tivesse metido 4-0, não é questão de mudar a prioridade não muda, né? Mas se o Flamengo tivesse metido 4-0, você poderia, por exemplo, deixar no Rio de Janeiro uma série de jogadores importantes e que eventualmente precisam de um descanso. Eu acho que no momento que você vence por 2-1, isso muda, vamos dizer. Não é que muda a prioridade, mas muda o planejamento que você vai fazer de acordo com o resultado. Eu vou dar o exemplo do que eu penso. Se eu tenho a Arrascaeta
que pode ter um desgaste lá na frente um pouco maior se jogar a partida de volta. Isso pode comprometer, talvez, só no talvez, para entender o tamanho da coisa que eu penso. Talvez no jogo do Brasileiro ou da Libertadores, a participação dele, eu não ponho em campo. Não, Mas acho que não vai... mas isso de Não, mas fato- ele entrou, né? Jogou meia partida. exato. A volta é segunda semana de maio. Isso. Eu não vejo... Segunda semana de maio, a gente está aí bem distante ainda. Hoje o Flamengo, no banco de reservas, ele tinha o Saul Niguez, que está voltando. Entrou junto com o Arrascaeta no meio do intervalo. Importante que pode estar mais presente, ganhar mais minutos. Aliás, precisa disso. Ele tem também Jorginho, jogador que está Tá voltando. Ou seja, ele vai ter mais jogadores para esse setor em breve, que é um setor que tem muita gente e que com esses caras que voltam dá uma qualidade diferente. Assim, para mim hoje, o último da fila no meio de campo é o Nico de la Cruz. É o último. É o último. Ele está atrás de Carrascal, de Paquetá, de Jorginho, todos de os outros Saul Niguez, volantes. todos os outros. Sim. E ele que jogou. E jogou, ele poupa o time todo, mas ele não consegue mexer no Everton Araújo. Porque ele está... Porque não tem o Pulgar. Então, ali é um problema para ele. Ele não tem outro. Com a característica que ele quer, um jogador mais firme de marcação, ele não E tem. está aproveitando muito bem. Se todos tivessem à disposição, esse garoto não... Garoto, sim, não é um... É um jovem. É um jovem. Mas é no momento crucial da carreira. Porque jogar no Flamengo não é fácil em vários sentidos. Primeiro, pela cobrança, responsabilidade. Segundo, é que tem tanta gente boa e o time tem tanto dinheiro que você, jovem, que vem trilhando desde a base... E já que o Calçade citou o nome do Everton Araújo, né, cara? Informação de bastidores. O Leonardo Jardim adora o Everton Araújo, cara. Vai ser titular no futuro, hein? Já é, né? Já é. Tô falando besteira, ele já é titular. Só que quando todos estiverem à disposição, Lucas Paquetá, Eric Pulgar, Jorginho, e daí? Ele vai pôr o Everton Araújo no banco. Eu acho que vai, cara, mas logo, logo o Everton Araújo vai se firmar de vez como titular, né? Vai deixar alguns desses jogadores aí, medalhões, no banco, né? Não tô falando do Lucas Paquetá, não, porque a função é outra, né? Ele é primeiro volante. Tô falando do Eric Pulgar. Base, para você ganhar um lugar no time... É muito raro. É muito raro. É muito raro. Especialmente quando você não é um jogador extra classe. Você não é o Vinícius Júnior. Né? O Você Vinícius não Júnior tem a vantagem do nome, né, Eugênio? Você não Ele está chega- jogando ali só porque ele é muito dedicado, ele é muito firme. Mas ele tá E acabou hoje sendo premiado com golaço. para se desenvolver. A curta temporada de Pulgar e Everton Araújo, até esse mês, nesse ano, a do Everton Araújo para mim é superior. Verdade. Nesse ano. na Na história. Pra Então, mim, hoje, tem que mas jogar aí um com o outro, eu escalaria ele. Isso, mas é que é curta a temporada. Boa. E tem uma coisa ainda, acho que em relação a essa questão de ter que mudar o time, de ter que mexer. O desgaste do Flamengo a partir de agora vai ser absurdo. Porque eu estava olhando dos próximos 7 jogos, Muitos fora, né? 6 jogos fora, e o único jogo em casa é o jogo contra o Vasco. É o clássico contra o Vasco. De resto, são jogos fora difíceis contra Atlético Mineiro, contra Grêmio, Atlético Paranaense, Estudiantes, Medellín. Atlético Paranaense, Atlético Medellín e o Vitória. Esses são, Independiente Medellín. Ou seja, são 6 jogos fora de casa contra adversários que podem oferecer algum risco e um jogo contra o Vasco. Então, não tem jeito. Não vai jogar todo mundo o tempo todo. E aí eu concordo com o Birner. Acho que essa priorização ela vai acabar sendo mantida até pela dificuldade dos jogos. Eu digo isso porque se você tem no Campeonato Brasileiro um jogo daqueles no Maracanã em que você sabe que 3 pontos eles são quase certos, mesmo com o time B, ou às vezes uma mescla do time B com o time C, aí, nesses casos, eu acho que até faz sentido você olhar para aquele jogo e falar, bom, é Campeonato Brasileiro, é a minha prioridade, mas o nível do adversário é mais fraco, eu estou jogando em casa, então eu vou mexer neste jogo do Brasileiro. Só que não tem isso. Nessa sequência que a gente está falando, são 2 jogos fora de Libertadores contra os adversários teoricamente mais complicados do grupo, jogos fora contra Atlético Mineiro, contra Atlético Paranaense, contra Grêmio, e o próprio jogo contra o Vitória. Então, O que acontece é que para o Flamengo é que o projeto do clube
E aí a gente sempre vai voltar naquele discurso no final do ano, quando o presidente BAP vem a público, faz uma live e diz: temos 1 bilhão para gastar, o Flamengo, dando a entender que o Flamengo tinha muita sobra econômica para a temporada. E aí o projeto, e já vem desde antes, desde o Landim, vamos ganhar tudo. O Flamengo está aqui para ganhar tudo. O Flamengo, esse negócio de papo de esse ou aquele, não tem lá dentro. Então, assim, o time hoje, tendo poupado vários jogadores em diferentes posições, então, não jogou o Varela na lateral, não jogou o Léo Pereira na zaga, não jogou o Alexandro na lateral esquerda, não jogou... O Paquetá não poderia ter jogado, mas o Jorginho talvez pudesse. Tempo. O Arrascaeta entra no intervalo. Então, o Samuel Lino, que hoje é um titular, entrou no segundo tempo. Então, mesmo assim, com o investimento que o Flamengo tem, com o elenco que o Flamengo tem, se espera que o Flamengo ganhe também a Copa do Brasil. Pelo menos dentro da programação do clube, ganhar ela tudo. Não é segundo, não vejo ela em segundo plano. Ela é primeiro. É ganhar por Flamengo, também. Todos estão no primeiro plano. Mas mesmo que a Libertadores e o Brasileiro estejam à frente, isso não desobriga a comissão técnica de ganhar também a Copa do Brasil. E essa é uma pressão que se joga para o jogo do Barradão. Mas ninguém pode ser obrigado a ganhar tudo. Não, o Flamengo não existe escala de prioridade. Não, mas... Ainda mais com esse grupo aqui, com o que ele custa. Porque mesmo com todos os jogadores poupados, você já falou, o time que entrou é um time de peso. Ok, então, mas isso de alguma maneira, por mais que o discurso, eu entendo, assim, você dizer que o discurso dá para ganhar tudo. Quando você parte do discurso que dá para ganhar tudo, você está partindo justamente do pressuposto que o seu time B é capaz de ganhar muitos jogos da Copa do Brasil e até do Campeonato Brasileiro. Então, assim, Sim. Ou seja, a priorização ela tem que ser feita, ainda que seja rodada a rodada, jogo a jogo, olhando, pera lá, aqui eu consigo, aqui eu não consigo, aqui eu vou, então, como eu tenho esse jogo mais tranquilo no Brasileiro, eu vou poupar aqui e depois na Copa do Brasil eu venho com força, porque senão... Mas mesmo poupando, o que eu coloco vai haver cobrança se for eliminado, mesmo com o time reserva. Vai. Lógico que vai. Vai pelo investimento, vai por tudo, né, cara? É o melhor elenco sul-americano, né? O Flamengo entra em campo para ganhar tudo, a zorra toda, né? Então, vão reclamar com certeza. Se perder, vão, né? Eu acho que a administração do Flamengo, do gestão do campo, ela é diferente pela quantidade e a qualidade de jogadores. O que a gente diz de poupar, no caso do Flamengo, é o seguinte: eu entro com 6, deixo 4 fora. Eu tenho a base do time principal e entram 4 muito bons. É diferente do que foi feito hoje. Ele pode ir para os jogos assim. Eu posso ir colocando a Arrascaeta meio tempo, posso colocar o Paquetá quando tiver meio tempo, vai o Pedro meio tempo. Então você vai administrando, tendo titulares em todos os jogos, em parte deles. E tem sido feito assim. Contra o Bahia foi a mesma coisa. O Pedro não foi titular contra o Bahia. Perfeito. Mas nem acho que hoje tenha sido muito diferente, Calçado. Você tinha titulares hoje também no time. Tinha o Léo Ortiz, tinha o Pedro, tinha, enfim... eu acho que... Eu digo, o que são? Amanhã, se o Everton Araújo virar titular... Mas acho que a lógica Luiz Araújo vira titular e aí a gente eu acho que a lógica do que você disse se aplicou a hoje também. A única questão é que, evidentemente, quando você muda peças, às vezes você vai ter que mudar a tua maneira de jogar também. Sim. Porque por mais que a gente esteja falando do Flamengo... Então, por exemplo, só para pegar um exemplo do jogo de hoje. Para ter Pedro e Bruno Henrique juntos, hoje me parece que essa é a melhor formação. Porque hoje o Bruno Henrique não é... Eu não vejo o Bruno Henrique, pelo menos idealmente, como o ponta esquerda num 4-2-3-1. Ele não é aquele cara para ficar indo e voltando pelo lado esquerdo. Então ele, às vezes, quando o Pedro não está, ele é o centroavante. Por mais que muita gente não goste, eu acho que ele desempenha bem essa função. E para determinados jogos, ele faz todo sentido tê-lo por ali. Mas se você quer ter ele junto com o Pedro... Me parece que o ideal é isso hoje. É você ter as duas linhas de 4 e 2 atacantes e o Bruno Henrique como segundo atacante. Tá aí, galera. O vídeo ficou grandão aqui, né, cara? Eu tenho que encerrar por aqui e não vou reclamar de nada. Acho que se venceu tá bom, né? Poderia ter sido melhor. Errei o meu palpite, falei 4-0, tava bem otimista, hein, galera? Mas a gente tem que entender que o Flamengo jogou com time reserva no primeiro tempo. Só o Rossi ali que era o titular, né?
Bem, dito isso, cara, deixa o like pra ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações e até mais. Fui!